código a prova. Pois é. Olá, é mais emoção, né? Pessoal, então, vamos voltar aqui. Só queria mandar um abraço aí pro pessoal de Erechim, né? Fui ontem dar palestra lá. Fui ontem à tarde, dei palestra à noite. Voltei hoje para cá. Já estou aqui dando aula. Pessoal muito simpático, muito acolhedor. Dei um prejuízo lá no restaurante. Comemos com uns 16 pedaços de pizza. Tinha pizza doce, pizza com sorvete. Nossa, não prestou. Minha glicemia deve estar alta até agora. Então, obrigado aí pela acolhida, né? Tratei do tema ineficiência do sistema penal, bem interessante. Aí foi bem profícua a visita, gostei bastante, então um abraço, pessoal. Então vamos lá. Pessoal, vamos falar agora de tipicidade subjetiva, tá bom? Só vou pedir para esfriar a sala 1 grau aqui na frente, porque eu estou derretendo, gente. Vocês estão vendo que eu estou derretendo. Eu sei que para vocês talvez não esteja quente, mas eu estou derretendo e eu não posso tirar a camisa. Então, por favor, vai ter que esfriar a sala, tá bom? Tá legal? Então, vocês são maldosas, eu sei o que vocês pensam. Eu queria ver se o Gustavo falasse isso, se vocês iam rir. Vocês iam sair correndo, eu sei. Então, vamos lá, tipicidade subjetiva. Tipicidade subjetiva. O pessoal é maldoso, né? Você já percebeu a maldade, né? Tipicidade subjetiva. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro ponto importante, já caiu na OAB. Veja, o sujeito pratica uma determinada conduta, ou então, ele age, mas não age nem com dolo, nem com culpa. Se o sujeito não agir nem com dolo, obrigado, viu? Nem com culpa, pode haver responsabilidade penal? Não, né? Para que exista responsabilidade penal, o sujeito deve agir com dolo, no mínimo com culpa, porque não há em direito penal responsabilidade objetiva. Da onde que se extrai isso? De qual princípio? Do princípio da culpabilidade. Então anotem aí. Segundo o princípio da culpabilidade, não há em direito penal, responsabilidade objetiva. Não há em direito penal responsabilidade objetiva. De modo que o agente, responsabilidade objetiva, de modo que o agente só responde, só aumenta um pouquinho o som, chegou um áudio do pessoal falando que o som pro online está baixo. Se puder aumentar um pouquinho o som, tá? Então, de modo que o agente só responde se agir com dolo ou com culpa. De modo que o agente só responde se agir com dolo ou com culpa. Tudo bem, pessoal? Agora vamos tratar de dolo. Vamos então tratar do primeiro elemento subjetivo, que é o dolo, tratado no artigo 18, inciso 1º do Código Penal. Disciplinado no artigo 18, inciso 1º do Código Penal. Artigo 18, inciso 1º. Bom, primeiro, vamos tratar aqui, melhor, conceito de dolo. Esse conceito aqui, eu não costumo dar tanto conceito nessa aula, mas esse é importante porque mais para frente a gente vai usar ele. Então, dolo, pessoal, é vontade mais conhecimento. Vontade mais conhecimento. Dolo é vontade mais conhecimento. De realizar. Vontade mais conhecimento. De realizar as elementares do tipo penal. Vontade mais conhecimento. De realizar as elementares do tipo penal.
de realizar as elementares do tipo penal. Então, ele quer praticar o tipo e sabe que pratica o tipo. E quais são as espécies de dolo? Nós temos, a priori, duas espécies de dolo. Primeira espécie, o dolo direto. Primeira espécie, o dolo direto. No dolo direto, o agente busca o resultado. 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 Segunda espécie é o chamado dolo eventual. Segunda espécie é o chamado dolo eventual. No dolo eventual, o agente prevê o resultado, e assume o risco. O agente prevê o resultado e assume o risco e aceita a ocorrência do resultado. E assume o risco e aceita a ocorrência do resultado. E assume o risco e aceita a ocorrência do resultado. Então, o sujeito está conduzindo o veículo automotor em alta velocidade. Ele sabe que ele pode atropelar alguém se ele continuar assim. E aí o colega questiona, poxa, mas cuidado, hein, que se você continuar dirigindo assim, você vai atropelar alguém. Ele fala, se eu atropelar alguém, dane-se. Quando ele fala isso, ele está exteriorizando o dolo eventual. Ele está aceitando o resultado. Eu só sei que tem dolo eventual por causa dessa conversa entre eles. Agora, como é que caiu isso aí na prova? No 21º exame, caiu a seguinte questão. A Diana emitiu um cheque sem provisão de fundos, sabendo que o cheque não tinha fundos. E aí, depois, ela foi lá na delegacia e pagou esse cheque, antes do início da ação penal. Eu e o Gustavo, a gente nem concorda com essa posição, mas é o que prevalece. O que é que se diz? Súmula 554 do STF. Não anotem ainda, prestem atenção. Se antes do início da ação penal, o sujeito paga, restitui o prejuízo do cheque emitido sem provisão de fundos, não há justa causa para a ação penal. O sujeito não pode ser processado. Por que eu coloquei isso nessa parte da aula? Porque a maioria da doutrina diz que esse pagamento afasta o dolo do agente. Afasta o dolo. Eu, Gustavo, a gente discorda disso, mas não importa o que a gente acha aqui. O que importa é vocês lembrarem dessa súmula, porque foi ela que caiu aí no 21º exame. Tudo bem, pessoal? Tá legal? Tá? Dúvida? Não? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, vou ditar tudo. Então, anotem aí. Observação, observação, observação. O pagamento do cheque antes do recebimento da denúncia. 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 Na hipótese do delito. Na hipótese do delito. Do delito. Na hipótese do delito. Do artigo 171. 171. Na hipótese do delito, do artigo 171, parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Inciso 6. Parágrafo 2º, inciso 6 do Código Penal. Obsta o prosseguimento da ação penal. Obsta o prosseguimento da ação penal. Obsta o prosseguimento da ação penal. Aonde está isso? Súmula 554 do STF. Súmula 554 do STF.
Súmula 554 do STF. O que a doutrina diz? A doutrina diz que essa conduta afasta o dolo do agente. A doutrina diz que a conduta afasta o dolo do agente. Essa consequência nem precisaria colocar na prova, não caiu, até porque há divergência sobre isso. Só o que caiu era o teor da súmula, você tinha que aplicar no caso concreto. Tudo bem? Mas o que parte da doutrina diz é que essa conduta afasta o dolo do agente. Por isso que está aqui na parte de dolo. Tá legal? Agora, um tema muito importante que a GV gosta bastante. Eu não poderia tratar da aula de teses principais de mérito sem falar desse tema. É um tema que tem a ver com tipicidade subjetiva, que é o tema do erro de tipo. É o tema do erro de tipo. Erro de tipo, artigo 20 do Código Penal. Erro de tipo, artigo 20 do Código Penal. Bom, então vamos com calma aqui, né? Porque é uma matéria que o pessoal costuma ter um pouco de dificuldade, então a gente vai com um pouco de calma aqui. Vamos conceituar o básico primeiro. Primeiro, vamos conceituar erro. O que é erro? A gente vai entender o erro direitinho e depois a gente vai ver como isso caiu na prova. Erro é falsa percepção da realidade. Erro é falsa percepção da realidade. Erro é uma falsa percepção da realidade. E o que é erro de tipo? Erro, então, é uma falsa percepção da realidade. E o que é erro de tipo? É aquele que incide sobre um dado da figura típica. Erro de tipo é aquele que incide sobre um dado da figura típica. Erro de tipo é aquele que incide sobre um dado da figura típica. Já vou dar exemplo, já vai ficar mais claro, tá bom? E aí a gente tem uma classificação. A gente tem, primeiro, o chamado erro de tipo essencial. O erro de tipo essencial, que se divide em erro de tipo essencial sobre elementar do tipo penal incriminador. Sobre elementar do tipo penal incriminador. Que é a hipótese mais comum, já vou dar exemplo. Então, erro de tipo essencial, a primeira espécie, é o erro sobre erro de tipo essencial sobre elementar do tipo penal incriminador. Qual o exemplo que nós temos aí, que já caiu em prova? Caiu no 23º exame. Tá? A Roberta estava num curso preparatório em Manaus, aí ela saiu para o lanche, deixou o notebook dela na tomada. Voltou do lanche, pegou o notebook e foi embora. Né? Falou, agora vai ter aula de direito do trabalho, né? Não é nem direito, né? Aí pegou e foi embora, tal, não é matéria jurídica, vou embora, vou estudar a matéria de direito mesmo, foi embora. E aí foi embora, e aí depois percebeu que havia uma notícia crimes contra ela na delegacia por furto. E aí ela notou que ela havia subtraído um notebook da sua colega, que tinha tirado dela da tomada e colocado o da colega. Ela trocou o notebook da tomada, a Roberta não percebeu e pegou o notebook que estava na tomada, achando que era o dela. Veja, pessoal, o que é que você vai sustentar em favor dela? Vamos com calma aqui. Primeiro, o erro de tipo essencial sobre elementar do tipo penal incriminador. Nós falamos que o erro é uma falsa percepção da realidade, não é isso? Então vamos com calma, acompanhe o meu raciocínio para vocês entenderem o erro, ao invés de decorar. Porque tem uma lógica, tá? Então vamos com calma. Veja, cuidado com essa pergunta que ela é maldosa. Quando ela subtraiu o notebook da amiga, cuidado com essa pergunta, ela subtraiu coisa alheia móvel? Sim, ela subtraiu coisa alheia móvel. Então, objetivamente, ela praticou furto? Objetivamente, ela praticou? Ela preencheu as elementares? Subtrair para si ou para outra em coisa? Ela... Sim, pegou, levou para casa, subtraiu. Então, existe tipicidade objetiva. Formal, material, tem.
Então a gente passa para a subjetiva. Mas agora a pergunta que eu faço. Ela então subtraiu coisa alheia móvel. Perfeito. Agora a segunda pergunta, prestem atenção. Ela sabia que estava subtraindo coisa alheia móvel? Não. Vamos então entender uma coisa. Olhem aqui comigo. Quando eu dei o conceito de dolo, que eu falei que era importante, eu falei que dolo é vontade mais conhecimento. Se ela não sabia, agora volta a câmera para mim, se ela não sabia que estava subtraindo coisa alheia móvel, faltou ou não conhecimento? Faltou conhecimento sobre a elementar alheia do crime de furto. Porque ela não sabia que a coisa era alheia. Então ela não tinha dolo quanto à elementar alheia. Entenderam isso? Dolo não é vontade mais conhecimento? Então, para que exista dolo, ela não tem que ter vontade e conhecimento em relação a cada uma das elementares? Tem. Se ela não tem conhecimento em relação à elementar alheia, porque ela achou que o notebook era dela, se ela não tem conhecimento, ela não tem dolo. Então, por isso que no erro de tipo essencial, qualquer que seja ele, qual é a consequência, pessoal? Não há dolo. No erro de tipo essencial, qual é a consequência sempre? Não há dolo, porque faltou conhecimento sobre uma elementar do tipo penal. Se falta conhecimento, falta dolo. Ficou claro isso para vocês? Perfeito? Então não há dolo. Bom, mas eu vou parar por aí? Não. Aí eu tenho que verificar a natureza desse erro. Eu vou olhar se esse erro foi excusável ou inevitável. Se o erro foi excusável ou inevitável, qual é a consequência? Vejam, excusável é aquele erro que eu posso desculpar. Inevitável é o que não teria como ter evitado. Se o erro é excusável ou inevitável, afasta também a culpa. Afasta também a culpa. Mas também o erro pode ser inexcusável ou evitável. Ou seja, inexcusável. O erro não era desculpado. Não pode ser desculpado. Ou evitável. Ela poderia ter evitado. Se o erro for inexcusável ou evitável, qual é a consequência, pessoal? Pune por culpa. Pune por culpa. Se prevista. Pune por culpa, se prevista. Se prevista. Tudo bem? Muito cuidado, né? Porque se o erro for inexcusável ou evitável, agora acompanhe meu raciocínio. Se o erro for inexcusável ou evitável, eu vou ter uma tese principal de mérito? Olha para o que está na lousa. Eu vou ter uma tese principal de mérito? Tese principal de mérito é aquela que conduz a uma absolvição. No erro inexcusável ou evitável, eu vou ter absolvição? A priori, não. Eu vou ter uma desclassificação, que é uma tese subsidiária, que vocês vão ver amanhã. Mas se o erro for excusável ou inevitável, aí sim. Só uma observação, tá? Nesse caso do furto, tem alguma relevância essa divisão? Olhem aqui, prestem atenção. No furto, é relevante eu ver se eu vou afastar a culpa ou se eu vou manter a culpa? Não. Por quê? Porque o furto não admite modalidade culposa. Então aqui essa discussão é desnecessária. Perfeito? Porque eu não vou punir a modalidade culposa do furto. Então aqui o furto só admite dolo. Né? Crime de estupro. Vai ter relevância isso aqui? Não, né? Porque estupro não admite modalidade culposa. Né? Não tem como. Crime, sujeito tropeça e plaft. Não tem crime de estupro, só se ele tiver dolo. Tá bom? Então, não tem relevância aqui porque não há modalidade culposa. Mas, de todo modo, vocês têm que se atentar para essa classificação, porque nos crimes em que houver modalidade culposa, se o erro for inexcusável, aí, eventualmente, ele pode responder, e aí eu vou ter uma tese subsidiária. Perfeito, pessoal? Tudo bem? Compara as consequências do erro de tipo aqui. Alguma dúvida? Diga. Vamos lá. Nesse caso aí, posso adotar como regra que somente os crimes que a modalidade culposa, não tem nem exceção.
Na verdade, essa classificação só vai fazer sentido para os crimes que têm modalidade culposa. Porque se o crime não tiver modalidade culposa, e eu reconheço o erro de tipo essencial, o fato já é atípico. Porque aí não vai ter modalidade culposa mesmo para ele responder, então não há para que desclassificar. Perfeito? Vocês entenderam esse final, pessoal? O pessoal atrás entendeu? Tranquilo? Tá? Bom, ótimo. Agora, eu vou... Quem falou acho que sim? Como acho que sim? Vocês têm que ter certeza, acho que sim. Acho que sim é talvez não. Pô, né? Quem que falou acho que sim? Se alguém não entendeu, eu não entendi. Levanta a mão que isso é muito importante. Tá? Eu olhando as provas, nas últimas 3, 4 provas, só que caiu mais de 2 vezes. Agora, um ponto que pode... Aliás, agora não. Deixa isso para daqui a pouco. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho aonde os alunos dão tilt, mas não tem por que dar tilt. Vocês se assustam com o nome, porque o nome é feio. 1.2. 1.2. Erro sobre discriminante putativa. Erro sobre discriminante putativa. Erro sobre discriminante putativa. Aqui nessa parte da matéria é muito importante que vocês anotem os itens como eu coloquei. 1, 1.1, 1.2. Vocês já vão entender por quê. Tá? Isso vai ajudar vocês na hora de estudar. Vocês já vão entender por quê. O erro sobre discriminante putativa é disciplinado no artigo 20, parágrafo 1º. É importante vocês também observarem os dispositivos específicos, porque se cair na prova, vocês vão ter que fundamentar com base neles, né? Obviamente. Então, vamos lá. Erro sobre discriminante putativa. Putativa. Artigo 20, parágrafo 1º. Vamos primeiro traduzir esse palavrão, né? O que é putativo? Putativo é imaginário. Putativo é imaginário. Imaginário. E o que é discriminante? Discriminante é excludente de ilicitude. Discriminante é excludente de ilicitude. É excludente de ilicitude. Discriminante é excludente de ilicitude. Então, o que é que eu tenho no erro sobre discriminante putativa? Traduzindo, é um erro que incide sobre uma causa excludente da ilicitude. É um erro que incide sobre uma causa excludente da ilicitude. O agente pensa que está abarcado por uma excludente da ilicitude. O sujeito pensa que está abarcado por uma excludente da ilicitude. Ele pensa que está abarcado por uma excludente da ilicitude. E ele pensa isso por uma má leitura da situação fática. Ele pensa isso por uma má leitura da situação fática. Da situação fática. Por uma má leitura da situação fática. Da situação fática. Ok, pessoal? Diga. Sobre uma excludente da ilicitude. Tá? Ele pensa que está abarcado por uma excludente da ilicitude e pensa isso por uma má leitura da situação fática. Vamos para o exemplo. Teu inimigo mortal, ele fala, olha, a próxima vez que eu te ver, eu vou te matar. Fala, tá bom. Beleza. Saio do curso, estou indo para casa hoje, e encontro esse inimigo no túnel, voltando para casa. Ele olha para mim e fala assim, você lembra o que eu te disse da última vez que eu te encontrei? Ele fala isso, eu mal tenho tempo de responder, ele já põe a mão no bolso. E eu sei que ele anda armado. No que ele põe a mão no bolso, eu falo, bom, esse cara vai me matar, mas antes ele do que eu. Aí eu saco a minha arma e atiro nele. Porque eu penso que ele vai me agredir, que ele vai atirar em mim, então eu estou reagindo a uma agressão iminente. Legítima defesa. Aí atiro e mato o sujeito. Só que eu descubro, aí eu chego perto do cadáver e descubro, vou lá, olho o bolso dele. Num bolso dele, eu olho e encontro um bilhete com pedido de desculpas. E no outro bolso,
um convite para que eu seja padrinho do casamento da filha dele. Eu tenho aqui uma legítima defesa putativa. Um erro sobre uma excludente da ilicitude. Eu, por uma má leitura da situação fática, eu achei que ele iria me matar, mas não. Legítima defesa putativa. Entenderam o exemplo, pessoal? Tá? Ótimo. Qual a consequência? É aqui que o pessoal se atrapalha. Olhem para a lousa, que vocês vão conseguir responder isso só com base no que está na lousa. Vejam, quando eu falei de erro, eu falei item 1, erro de tipo essencial. O 1.1, erro de tipo essencial sobre elementar do tipo penal incriminador. 1.2, erro sobre discriminante putativa. Vocês vão de convir comigo, a menos que eu tenha ficado maluco, que se eu pus aqui 1.2, é porque o erro sobre discriminante putativa é uma espécie de erro de tipo essencial. Quando eu falei da consequência do erro de tipo, eu coloquei ela no item 1.1 ou coloquei ela ao lado do item 1? Qual a consequência do erro de tipo? Não há dolo. Isso é uma consequência do erro de tipo essencial. E o erro sobre discriminante putativa é uma espécie de erro de tipo essencial, pelo que está na lousa? Sim. Se ele é uma espécie de erro de tipo essencial, qual é a consequência do erro sobre discriminante putativa? Não há dolo. Entenderam? Perfeito? Então, qual que é a consequência? A mesma do erro sobre elementar do tipo penal incriminador, já que é uma espécie de erro de tipo essencial. Então, a consequência é a mesma. Não há dolo, e aí eu vou ter que fazer aquela pergunta, se é excusável, se é inexcusável, e aí, eventualmente, ele pode responder pela modalidade culposa, se o erro for inexcusável ou evitável. Então, a consequência é exatamente a mesma. A consequência é exatamente a mesma. Nossa, professor, o erro sobre discriminante putativa não afasta a ilicitude? Não. Nós temos 4 posições sobre isso, nenhuma delas fala que afasta a ilicitude. Se você sustentar isso, você está inaugurando uma escola nova. Ninguém fala isso. Nos 300 anos se discute isso, ninguém falou isso. O que se falava, alguns falavam que afastava a culpabilidade. Essa é a discussão que tem em alguns países. Se afasta a culpabilidade ou a tipicidade. Isso se discute até hoje. Mas ninguém fala que afasta a ilicitude. Nenhuma dessas 4 teorias que não vem ao caso. Tá bom? Então, qual a consequência do erro sobre discriminante putativa? É a mesma do erro sobre elementar do tipo penal incriminador, porque é uma espécie de erro de tipo essencial. Ficou claro isso, pessoal? Tudo bem? Beleza? Então, ótimo. Então, falamos de erro sobre discriminante putativa. Agora eu vou ter que tratar só de mais uma modalidade de erro, porque ela já caiu mais de uma vez também. A OAB gosta desse tema. Eu preciso falar aqui. 2. Falamos do erro de tipo essencial. Agora, vamos falar do erro de tipo acidental. Erro de tipo acidental. Erro de tipo acidental. Acidental. Erro de tipo acidental é o que incide sobre a qualidade da elementar. Sobre a qualidade da elementar. Sobre a qualidade da elementar. É o que incide sobre a qualidade da elementar. Veja, qualidade da elementar. Eu vou dar um exemplo, não precisa anotar, porque esse exemplo nunca caiu na OAB, mas é porque isso eu acho que é o mais didático, para entender o que é o acidental. O sujeito quer subtrair um saco de arroz, erra e subtrai um saco de feijão. Ele subtraiu coisa alheia móvel. Aliás, perdão, ele queria subtrair coisa alheia móvel. Ele subtraiu coisa alheia móvel. Ele errou sobre a qualidade da coisa. Mas tem dolo aqui? Tem. Porque ele queria subtrair coisa alheia móvel, ele subtraiu coisa alheia móvel. Então ele responde normalmente. Entenderam por quê? Perfeito? Mas é essa a hipótese que cai na OAB do erro sobre a coisa? Não. Qual a hipótese que a OAB tem verdadeiro fetiche? Erro sobre a pessoa. É o erro sobre a pessoa que já caiu 837 vezes na prova da OAB. É o erro sobre a pessoa do artigo 20, parágrafo 3º. Pessoal, vocês estão conseguindo acompanhar? Eu sei que é muita coisa nessa aula, eu sei. Eu sei que tem muita coisa. Isso é normal, ter muita coisa. Seria preocupante se eu viesse aqui e não desse muita coisa. Aí seria preocupante, se não tivesse conteúdo. Então, ter muita coisa é inerente. Minha preocupação, vocês não estão acompanhando. Se estiver rápido, falo. Tá bom?
Então, erro sobre a pessoa. Vamos lá. Né? Caiu no AB 500 mil vezes isso aqui já. Sujeito quer matar a sua mãe. Confunde a mãe com a vizinha. Né? As duas são meio parecidas. Né? Tá? Confunde a mãe com a vizinha. E mata a vizinha. Dá um tiro e mata a vizinha. Ele responde, se vocês estão carecas de saber, como se tivesse acertado quem ele queria. Então ele vai responder aí com as características da mãe, com o eventual aí, agravante pelo fato do crime ter sido praticado contra ascendente. Se for feminicídio, vai ter a qualificadora do feminicídio, e etc. Tá? Então aqui no eu sou a pessoa, ele responde como se tivesse acertado quem ele queria. Então anotem aí. O agente responde como se tivesse acertado quem ele queria. Quem ele queria. Quem ele queria. Perfeito? E se ele acerta a mãe e a vizinha? E se ele acerta as duas? Ele dá um disparo e acerta as duas. Aí eu tenho, ele responde por ambos os crimes em concurso formal. Se ele atinge as duas, se ele acerta as duas, ele responde por ambos os crimes em concurso formal. Se ele atinge as duas, ele responde por ambos os crimes em concurso formal. Perfeito? Tudo bem? Se ele atinge as duas, ele responde por ambos os crimes em concurso formal. Concurso formal, porque mediante uma conduta ele praticou 2 ou mais crimes. Perfeito? Agora, a gente vai tratar de uma outra hipótese que costuma confundir os alunos e que é parecida com a de cima. Então, item 2.2. Item 2.2. É o chamado aberratio ictus, lá do artigo 73 do Código Penal. Aberratio ictus, do artigo 73 do Código Penal. Do artigo 73 do Código Penal. Aberratio ictus, que o Código chama... Qual o nome que o Código dá isso, pessoal? Aberratio ictus? Oi? Erro na execução. O Código chama de erro na execução. Erro na execução. Que o Código chama de erro na execução. Ok? Erro na execução. Primeiro, aqui tem um probleminha já de latim, né? Tecnicamente, aberratio ictus não significa erro, né? Ictus é golpe e aberratio é aberrante, desvio. Então, aberratio ictus, na verdade, é desvio no golpe. Essa seria a tradução mais adequada. Por que eu estou falando isso? No aberratio ictus, o sujeito mira em uma pessoa e atinge outra. Ele mirou no Temer e atingiu o avô. E no erro sobre a pessoa, ele mirou no Temer e atingiu o avô. Qual que é a diferença entre as duas hipóteses? Como é que eu diferencio erro sobre a pessoa de aberratio ictus? No erro sobre a pessoa, olhem a palavra erro. O erro o que é? É uma falsa percepção da realidade. Então ele confunde. Ele confunde. No aberratio ictus, eu não disse que a tradução está errada? Que não seria erro, mas desvio no golpe? No aberratio ictus não existe um erro. Existe um desvio na execução, um incidente durante a execução. E em razão de um incidente durante a execução, ele atinge pessoa adversa. Ele sabe quem é o Temer, ele sabe quem é o avô dele. Não tem falsa percepção da realidade no aberratio ictus. O que existe é um desvio na execução, um incidente durante a execução. Ele vai atirar, alguém esbarra na mão dele, e aí ele acerta o avô. Ou na hora, ele tropeça, o braço dele se mexe, e o disparo atinge o avô. Ele sabe quem é o Temer e sabe quem é o avô. Mas ele atingiu pessoa adversa por um incidente durante a execução do crime. Entenderam a diferença, pessoal? Perfeito? No aberratio ictus não é uma falsa percepção da realidade. Ele atinge pessoa adversa por um incidente na execução. A rigor, isso nem deveria se chamar erro. Por isso que eu falei que a tradução do latim está errada. Na verdade, é desvio no golpe. Perfeito? Compreenderam isso? Nesse caso aqui, qual a consequência?
Ele vai responder por homicídio ou por crime da Lei de Segurança Nacional? Crime da Lei de Segurança Nacional, porque matar o presidente é previsto na Lei 7.170, então ele vai responder como se tivesse matado quem ele queria. Então vai responder por crime aí da Lei de Segurança Nacional, porque matar presidente da República e vice-presidente é crime da Lei de Segurança Nacional. Perfeito, pessoal? Tudo bem? Então, importante a diferença. Por quê? Claro que se cair isso aqui e você confundir, você não vai zerar a questão, porque a consequência é a mesma. Nas duas hipóteses, ele responde como se tivesse acertado quem ele queria. Mas você vai errar na hora de fundamentar, porque o artigo é diferente. Então, importante lembrar que no aberratio ictus ocorre um incidente durante a execução. Mas não há equívoco por parte do agente. Ele sabe quem é uma pessoa e sabe quem é outra. Mas ele atinge pessoa diversa por um incidente na execução do golpe. Em razão desse incidente que ele atinge pessoa diversa. Diga. Isso. Perfeito. Tá. Se ela esbarrou com a intenção de fazer atingir, aí ela vai responder. Vai responder. Vai responder. Desde que, claro, se ela esbarrou, a gente vai com essa intenção. Responde. Responde. Responde sim. É que se ela esbarrou nele, a priori ela não estava nem com a intenção. Não estava em concurso, na verdade, né? Porque se ele estivesse junto, não precisaria esbarrar. Ela ia falar, olha, atira. Então, a priori, não há concurso. Então, cada um responde por aquilo que fez. Mas se esbarrou, ela pode responder sim. Esbarrou na mão e, em razão disso, ela direcionou a mão do sujeito para isso. Aí sim, a gente pode falar que, naquela hipótese lá, ela usou a mão do sujeito, a arma como instrumento. Em tese, ela pode responder. A conduta desse sujeito, a gente nem vai falar em partícipe, porque eles não estão em concurso de agentes. Tudo bem? Tá legal? Tá? Perfeito, pessoal? Então, isso sobre erro aí, que pode cair na sua prova, tem grande chance de cair. Perfeito? Tranquilo? Agora, então, dolo. Falamos de erro de tipo, falamos de dolo. Agora, rapidamente aqui, culpa. Culpa. Artigo 18, inciso 2 do Código Penal. Sobre culpa, duas coisinhas que são relevantes. Duas coisas que são relevantes. Claro, diga. Fala alto só. Fala alto que eu não estou te ouvindo. É o contrário. Vamos lá. A colega aqui inverteu. Ele quer acertar o avô, ocorre um incidente durante a execução e ele mata o Temer. Veja, ele responde, a lógica é a mesma, ele responde como se tivesse acertado quem ele queria. Ele queria matar o avô, não queria? Então ele vai responder com agravante por ter o crime praticado contra idoso, se era idoso o avô, ou se não, no mínimo, ascendente, porque o avô também é ascendente dele. Tá legal? Tudo bem? Perfeito? Sempre responde pelo que ele queria. Se você inverter a situação, responder pelo que ele queria, segue a mesma regra. E aí responde, exatamente, exatamente. Na justiça, na verdade, aí vai ser júri, né? Aí tribunal do diga. Você que queria a colega. E se eu esbarro para evitar que ele acerte alguém e ele acerta outro alvo? Veja, você que esbarrou, a priori não responde por nada, tá? Inclusive, isso já... isso é exemplo de... É que aí eu não vou entrar nisso, porque aí, isso é um exemplo da teoria da imputação objetiva. É a conduta que objetivamente visa diminuir o risco. Se objetivamente você visa diminuir o risco, você não responde. Tudo bem? Tá, mas eu não vou dar imputação objetiva aqui, senão vai dar tilt. Tudo bem? Mas seria um caso em que se aplicaria a teoria da imputação objetiva. Tudo bem? E depois, se quiser, eu explico com calma. Tá? Mesmo que você cause um dano, se a sua conduta objetivamente visava diminuir o risco, você não pode ter responsabilidade penal. Então, é o exemplo que eles dão, né? Você vê que uma pedra vai cair na cabeça do sujeito, e aí você vai lá e empurra o sujeito. O sujeito cai e sofre lesão corporal. Veja, fisicamente falando, você causou a lesão corporal, porque você empurrou ele. E ele sofreu uma lesão leve. Só que se a pedra caísse na cabeça dele, ele ia morrer. Você fez aquilo para evitar que ele morra. Então você causou um dano, sim, só que a sua conduta objetivamente visou diminuir o risco. Então você não responde por nada, nem pela lesão corporal. Mas é pela teoria da imputação objetiva. Tudo bem? Tá? Mas não se preocupe, nossa, eu não sei essa teoria. Relaxa. Por quê? Veja, caiu uma vez a segunda fase. Quando caiu,
eles no gabarito provisório só colocaram resposta com a imputação objetiva. Aí eu falei para o Gustavo, pô, sacanagem. Só que aí na hora do gabarito definitivo, eles aceitaram uma resposta também dizendo que não tinha culpa. Então caiu uma vez só e quando caiu, eles aceitaram uma resposta tradicional. Então você não precisou saber isso para responder. Na primeira fase caiu mais de uma vez, na segunda só caiu uma vez. Então não vale a pena explicar aqui uma coisa que é mega complicada, que eu não vou conseguir explicar em menos de uma hora. Mesmo assim vai ter gente que não vai entender, porque não teve na faculdade, e que nunca caiu. E quando caiu, eles admitiram uma outra resposta para não obrigar o aluno a saber a imputação objetiva. Tá bom? Tá legal? Então, culpa, pessoal. Duas coisinhas sobre culpa. Primeira, o agente só responde pela culpa se o resultado for previsível. Isso já caiu na segunda fase. O agente só responde pela culpa se o resultado for previsível. Se o resultado for previsível. Se o resultado for previsível. Então, veja, não basta uma quebra de dever de cuidado para que ele responda pela culpa. O resultado também tem que ser previsível. Exemplo, né? Estou conduzindo o veículo automotor aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, na contramão. Se eu estou, cara, bem exótico, né? Se eu estou conduzindo o veículo automotor na contramão, estou quebrando um dever de cuidado? Porra. Aí o indivíduo que quer se matar, se joga do alto de um prédio e cai exatamente em cima do meu carro. E morre porque caiu em cima do meu carro. Ótimo. Houve quebra de dever de cuidado da minha parte? Houve. Estou dirigindo a contramão. Porra. Agora pergunto aos senhores, é previsível que enquanto eu estou conduzindo o veículo automotor, pessoas caiam do céu? Não. Então eu não respondo. O aluno geralmente aqui ele fala, não responde porque ele morreria de qualquer jeito. Não, tecnicamente a resposta não é essa. A resposta é a falta de previsibilidade. Falta de previsibilidade, porque não é previsível esse resultado. Se não for previsível, não há culpa. Culpa não é só quebra de dever de cuidado. É a quebra de dever de cuidado que gera um resultado previsível. Se não for previsível, não há culpa. Isso já caiu mais de uma vez na OAB. Inclusive, nessa questão que eles cobraram imputação objetiva, quando eles mudaram o gabarito, você poderia dizer que o sujeito não respondia porque não havia previsibilidade. Tudo bem? Tá legal? Esse caso também da Avenida Paulista dá para responder com base na teoria da imputação objetiva, mas não vem ao caso. Tá bom? E sobre culpa, só para a gente terminar a culpa, mencionar as espécies de culpa. Nós temos a culpa consciente e a culpa inconsciente. E a culpa inconsciente. Nós temos a culpa consciente e a culpa inconsciente. Na culpa inconsciente, na culpa consciente, o agente prevê o resultado. O agente prevê o resultado. Na culpa consciente, o agente prevê o resultado. Prevê o resultado. Mas acredita que é capaz de evitá-lo. Mas acredita que é capaz de evitá-lo. Mas acredita que é capaz de evitá-lo. É consciente, por isso que ele prevê. Já na culpa inconsciente, ele não prevê o resultado. Já na culpa inconsciente, ele não prevê o resultado, que era previsível. Ele não prevê o resultado, que era previsível. Ele não prevê o resultado, que era previsível, ok? Então, na culpa consciente, ele prevê o resultado e acredita que é capaz de evitar. Na culpa inconsciente, ele não prevê o resultado. Ele não prevê o resultado, que era previsível, porque se não fosse previsível, nem culpa haveria. Diga, o senhor perdeu alguma coisa? Não? Tranquilo? Tudo bem? Entenderam a diferença, pessoal? Perfeito? Tá legal? Ótimo. Bom, agora então, com relação à culpa, tipicidade subjetiva, ficamos por aqui. Agora vamos passar para a ilicitude. Então, tipicidade é o que cai mais disparado na prova. Agora, ilicitude. Ilicitude, de modo que as excludentes da ilicitude
as principais estão previstas no artigo 23 do Código Penal. As principais estão previstas no artigo 23 do Código Penal, mas há outras fora do artigo 23, como, por exemplo, vocês têm que ficar atentos para a prova, o artigo 128, que trata das excludentes relacionadas ao aborto, o artigo 142, que trata das excludentes relacionadas aos crimes contra a honra. E o artigo 142, que trata das excludentes relacionadas aos crimes contra a honra, que trata das excludentes relacionadas aos crimes contra a honra. Crimes contra a honra. Perfeito? Bom, mas a gente vai ficar nas excludentes do artigo 23, que são as mais importantes para a gente. Quais são as excludentes do artigo 23? Estado de necessidade. Estado de necessidade. Legítima defesa. Legítima defesa. Exercício regular do direito. Exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever legal. E estrito cumprimento do dever legal. E estrito cumprimento do dever legal. Então, essas são as excludentes mencionadas no artigo 23 do Código Penal. São as principais, tá? São as mencionadas no artigo 23 do Código Penal. Perfeito, pessoal? Tudo bem? Então é isso. Vamos, anotaram aí? Então, são essas 4 excludentes: está a necessidade, legítima defesa, exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever legal. A gente volta, vai fazer alguns comentários aí sobre pontos relevantes, tá bom? Muito obrigado aí, até já.